Salve família aqui do canal Palpites Esportes, galera, para esta quarta-feira, dia 8 de maio de 2024, selecionei 10 jogos para estar passando para vocês, também selecionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebras, também queria pedir para vocês deixarem muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo, faço vídeo com tanto carinho para vocês, então fortalece aí, deixando apenas o gostei, não custa nada, e sem muita enrolação. Vamos partir agora com os palpites desta quarta-feira. A gente começa lá pelas semifinais da Liga dos Campeões, jogo de volta, confronto entre Real Madrid da Espanha contra Bayern de Munique da Alemanha. O jogo começa às 4 horas da tarde. No primeiro jogo, o Bayern de Munique jogou em casa, teve o apoio da sua torcida e a partida acabou empate em 2-2. Agora é o jogo da volta, né? O Real Madrid vai fazer esse confronto com o apoio da sua torcida. Na minha opinião, quem se classifica é o Real Madrid, pelo bom empate que ele conseguiu fora de casa, né? Na casa do Bayern de Munique, o Real Madrid empatou em 2-2, né? E agora vai decidir jogando em casa. E na minha opinião, o Real Madrid se classifica. É um time que está apresentando um ótimo futebol e está numa fase muito boa, né? Dificilmente o Real Madrid perde, como vocês podem estar observando aí. Então a melhor opção desse jogo vai ser o Real Madrid para se classificar, pagando ali 1,50 a 1,40, né? Tá variando, depende da banca. E outra boa opção é ambas marcas, pagando 1,53. E o possível placar exato para esse jogo vai ser 3-1 para o Real Madrid. Pulamos agora para a Copa Libertadores, fase de grupos, jogo entre Talleres Córdoba, da Argentina, contra Barcelona de Guayaquil, lá do Equador. Esse jogo começa às 7 horas da noite. Aqui nesse confronto temos o Talleres favorito, né? Um time que apresenta melhores jogadores. Vai fazer esse confronto lá na Argentina, onde tem um ótimo retrospecto, né? O Talleres, de 5 jogos que fez em casa, ele tem 4 vitórias e 1 empate, né? O time não perdeu nem para o São Paulo, jogando em casa. E o Barcelona de Guayaquil até está numa boa sequência, principalmente fora de casa, né? De 5 jogos que fez fora, ele ganhou 3 e empatou 2. Mas eu não acredito que o Barcelona consiga nada diante do Talleres lá na Argentina. Até porque é um time que só joga muito bem lá na altitude, tá certo? Então a melhor opção vai ser vitória do Talleres Córdoba, pagando 0,62. Outra boa opção, caso tiver com medo de um resultado negativo, é ambas marcas, pagando 2,5. E um possível placar exato para esse jogo, 3-1 para o Talleres Córdoba. Pulamos agora para a Copa Sul-Americana, fase de grupos, jogo entre Raio Zuliano, da Venezuela, contra Atlético Paranaense. O jogo começa às 7 da noite. Aqui nesse jogo a gente tem o Raio Zuliano numa fase muito ruim, como vocês podem estar vendo aí. 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 2. O Atlético Paranaense, de 5 jogos, ele só perdeu apenas 1. No meu ponto de vista, o time do Atlético é o favorito, né? Um time de mais estrutura. Esse time do Raio Zuliano é muito inferior tecnicamente. Tá jogando muito ruim também, como vocês podem observar aí. E a melhor opção vai ser vitória do Atlético Paranaense, pagando 0,36. Se você achar que a cotação está muito baixa, não tem o que fazer. Ou você tentar ali pegar mais de 2 gols e meio para pegar uma cotação melhor, pagando 0,85. Ou se você preferir, tente pegar a vitória do Atlético Paranaense no primeiro tempo, pagando 0,83. E um possível placar exato para esse jogo, 4-1 para o Atlético Paranaense. Voltando lá para a Copa Libertadores, fase de grupos, o jogo que vai começar um pouco mais tarde. Jogo entre Alianza Lima, do Peru, contra Cerro Porteño, do Paraguai. O jogo começa às 9 da noite. O Alianza Lima, de 5 jogos disputados, ele ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1. O Cerro Porteño está num grande momento, né? 5 jogos disputados, ganhou 4 e empatou 1. Na tabela do grupo A, as equipes precisam do resultado, né? Porque o Cerro Porteño é o terceiro colocado com 4 pontos e o Alianza Lima é o último colocado com apenas 2 pontos, né? Na minha opinião, deve ser um jogo aberto, né? Um confronto para a gente assistir 2 gols ou mais, até porque o Alianza Lima ele necessita muito mais do resultado do que o Cerro Porteño,
né? O Alianza Lima é o último colocado do grupo e joga em casa o confronto, né? Tem o apoio da torcida e com certeza deve partir para cima com tudo e vai dar muito espaço esse time do Cerro Porteño, tá certo? Então a melhor opção nesse jogo é mais de 1,5 gol, pagando ali 1,40, né? 1,44, tá variando, depende da banca. A opção mais arriscada vai ser dupla chance a favor do time do Alianza Lima, pagando 0,40, já que o Alianza Lima, jogando lá no Peru, é um time que tem um bom retrospecto, né? 5 jogos em casa, o time tem 4 vitórias e um empate, né? O time não perdeu nem para o Fluminense, jogando em casa. Então, a opção mais arriscada vai ser dupla chance para o Alianza Lima e um possível placar exato, 2-1 para o Alianza Lima. Pulamos agora para a Copa Sul-Americana, o jogo aqui vai começar um pouco mais tarde. Jogo entre Nacional Potosí, da Bolívia, contra Fortaleza. O jogo começa às 9 horas da noite. Aqui nesse confronto eu não consigo ver o Fortaleza perdendo de jeito nenhum. Tá certo que a altitude é na Bolívia, é muito complicado jogar lá, mas o time do Nacional Potosí não tá jogando bem. Tá numa fase muito ruim. De 5 jogos disputados, ele perdeu ali todos os 5 jogos seguidos, tá certo? O Fortaleza tá num grande momento, né? 5 jogos, tem 2 vitórias e 3 empates, tá certo? E mesmo jogando lá na altitude, pela fase ruim que tá vivendo o Nacional Potosí, não consigo ver uma melhor opção a não ser dupla chance a favor do time do Fortaleza, pagando 0,67. Outra boa opção é ambas marcas, pagando 0,62. E um possível placar exato para esse jogo, 3-1 para o Fortaleza. Pulamos agora para o Brasileirão Série B, jogo entre América Mineiro contra Vila Nova. O jogo começa às 9 horas da noite. Aqui, galera, temos o América favorito, né? Um time que com certeza deve brigar pelo título da Série B, tá certo? Tá num grande momento, né? Já soma 4 partidas que não perde. O Vila Nova também está jogando bem, mas o jogo é lá na casa do América, né? O time jogando em casa ele tem um retrospecto que favorece, né? De 5 jogos que o América Mineiro fez jogando em casa, ele ganhou 3 e empatou 2. O Vila Nova fora de casa já demonstrou que tem bastante dificuldades desde o Campeonato Goiano, que o Vila Nova não tem um bom retrospecto jogando fora de casa, como vocês podem estar observando aí. E a melhor opção vai ser vitória do América Mineiro, pagando 0,62. Outra boa opção é jogo abaixo de 2,5 gols, pagando 0,60. E um possível placar exato para esse jogo, 2-0 para o América Mineiro. Voltando lá para a Copa Libertadores, os jogos que vão começar um pouco mais tarde. Jogo entre Botafogo contra LDU de Quito do Equador. Esse jogo começa às 9h30 da noite. Aqui a gente tem o Botafogo favorito. Tá certo que o Botafogo vem de derrota para o Bahia, né, pelo Campeonato Brasileiro, mas o Bahia tá jogando o fino da bola, né? Tá numa fase muito boa o Bahia. Então dá pra gente deixar passar essa derrota do Botafogo contra o Bahia. A LDU é um grande time, né? Tá numa fase muito boa também. Vem de 4 jogos sem perder, mas o jogo é na casa do Botafogo. E vocês sabem que esses times do Equador, eles só jogam muito bem lá na altitude, né? Eles não têm o costume que as equipes brasileiras têm de jogar aqui no Brasil. A mesma dificuldade que um time brasileiro tem quando sai do Brasil para ir lá pro Equador, os times também têm essa dificuldade, né? Quando sai de lá do Equador para vir jogar aqui no Brasil contra as equipes brasileiras, tá certo? E o Botafogo tava numa boa sequência em casa, né? De 5 jogos que fez em casa, a única derrota recente foi justamente para o Bahia. Então eu não consigo ver uma melhor opção aqui a não ser vitória do Botafogo, pagando 0,65. Outra boa opção, jogo de ambas marcas, pagando 0,91. E um possível placar exato para esse jogo, 2-1 para o Botafogo. Pulamos agora para Cobressal do Chile contra São Paulo. O jogo começa às 9h30 da noite. Aqui, galera, temos o São Paulo favorito, né? O São Paulo tá numa fase impressionante, né? 5 jogos disputados, são 4 vitórias e um empate, né? O Cobressal até tá numa fase boa, de 5 jogos ele só perdeu apenas um, mas é um time muito abaixo tecnicamente.
e mesmo jogando fora de casa, eu vejo o time do São Paulo vencendo esse confronto. Então a melhor opção vai ser vitória do São Paulo, pagando ponto 57. Outra boa opção, mais de 2 gols e meio, pagando muito bem, pagando ponto 95. E um possível placar exato para esse jogo, 3-1 para o São Paulo. Pulamos agora para a Copa Sul-Americana, fase de grupos, um jogo que vai começar um pouco mais tarde. Jogo entre Sportivo Trinidense do Paraguai contra Boca Juniors da Argentina. O jogo começa às 9h30 da noite. O Sportivo Trinidense vem de 2 derrotas, um empate e 2 vitórias. O Boca Juniors está numa fase bastante complicada, né? Vem o que de 2 jogos que não sabe o que é vencer. Mas nesse jogo acredito muito na vitória do Boca Juniors, porque é um time de mais estrutura, tá certo? É um time que, com todo respeito, mas não dá para você comparar esse time do Sportivo Trinidense com o Boca Juniors. É um time muito abaixo tecnicamente, esse time do Sportivo Trinidense. Na classificação do grupo D, o time do Boca Juniors é o segundo colocado com 4 pontos. O Sportivo Trinidense é o terceiro colocado com 3. Na minha opinião, o Boca Juniors ele não perde esse jogo, tá certo? É um time que está muito pressionado e com certeza deve partir para cima com tudo para fazer o resultado, mesmo atuando fora de casa. Então eu vou de melhor opção, vitória do Boca Juniors, pagando ponto 50. Outra boa opção, ambas a equipe marca, pagando muito bem, pagando 2,20. E um possível placar exato, 2-1 para o Boca Juniors. Para finalizar agora, lá na Copa Libertadores, fase de grupos, o jogo que vai começar um pouco mais tarde, né? O jogo aí entre Milionários da Colômbia contra Bolívar da Bolívia. Esse jogo começa às 11 da noite. Aqui nesse confronto eu vejo o time do Milionários com um favoritismo muito grande. Porque esse time jogando em casa, raramente ele perde. Vocês podem ver que ele já vem de 5 jogos seguidos que não perde jogando em casa, né? Inclusive empatou recentemente com o Flamengo, jogando em casa. Já demonstra que o Milionários é um time muito forte jogando lá na Colômbia. O time do Bolívar jogando fora de casa já demonstrou que tem bastante dificuldades, porque ele de 5 jogos que fez fora de casa ele perdeu 3 e empatou 2. E tem mais essa questão também, galera. Se o jogo fosse lá na Bolívia, o Bolívar levava muita vantagem, né? Mas aqui ele vai ter muita desvantagem porque o Milionários é um time que joga muito bem em casa, né? E o Bolívar vai ter muitas dificuldades porque ele não joga tão bem fora da altitude. Só joga muito bem na altitude, porque já tem o costume de jogar lá. Então a melhor opção aqui vai ser vitória do Milionários, pagando ponto 55. Outra boa opção é jogo aberto, né? Jogo de ambas marcas, pagando ponto 91. E um possível placar exato, 3-1 para o Milionários. E é isso, galera. Os palpites foram esses e vamos agora para as possíveis zebras. Vamos agora com as possíveis zebras, galera, que eu selecionei para vocês. A primeira, lá pelo Catar, Copa do Emir, o time do Al-Ahly Doha para surpreender o Al-Gharafa, pagando 4,25. Uma boa zebra, né? São equipes que estão oscilando bastante, como vocês podem estar observando aí. Quem vai ser zebra no jogo é o time do Al-Ahly Doha. E por que não ele não surpreender fora, pagando 4,25. Próxima zebra, lá pela Costa Rica, primeira divisão, encerramento, o Zeledon para surpreender o Guanacasteca, pagando 4. Mais uma zebra boa, né? O time do Zeledon, ele tá jogando bem. Já vem o que de 4 jogos que não perde, como vocês podem observar aí. E por que não o time do Zeledon não conseguir surpreender, pagando 4? Beleza? Última zebra, lá pela Copa da Colômbia, o Fortaleza para surpreender o Pereira, pagando 4,90. Mais uma zebra boa, né? Vocês sabem que jogos de Copa às vezes costuma dar muita zebra, tá certo? E o time do Fortaleza, galera, ele tá jogando bem. Vocês podem ver que o Fortaleza, de 5 jogos, ele só perdeu apenas 1, tá certo? E como ele vai ser zebra no jogo, por que não o Fortaleza não conseguir surpreender pagando 4,90, tá certo? E um aviso muito importante, família, não vou investir alto nessa zebra, porque o índice de acerto, vocês sabem,
que é muito baixo, tá certo? E é isso, as zebras foram essas e vamos agora para os bilhetes pronto. Primeiro bilhete pronto, galera, que eu selecionei para você foi essa ótima dupla, que tem aí o São Paulo para vencer fora, pagando ponto 55, e o Talheres Córdoba para vencer casa, pagando ponto 68, beleza? Uma ótima dupla para você fazer o seu investimento com o seu valor desejado nesta quarta-feira, tá certo? E é isso, o primeiro bilhete pronto foi esse, e vamos agora para o segundo e último bilhete pronto. Segundo e último bilhete pronto, galera, que eu selecionei para você foi mais uma dupla, que tem aí o Milionários para vencer casa, pagando ponto 58, e o Botafogo para vencer casa, pagando ponto 70, beleza? Uma ótima dupla para você fazer o seu investimento com o seu valor desejado nesta quarta-feira, tá certo? E um aviso muito importante, família, se caso vocês não estiverem confiantes em nenhum desses palpites que eu tô passando aqui, é muito simples, é só vocês não investirem, beleza? E é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Você que está assistindo o vídeo agora e não é inscrito, se inscreva no canal, ative aí também o sininho das notificações. E se você gostou do vídeo, deixa o like para fortalecer o canal, tá certo? E é isso, eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, até a próxima se Deus quiser e fui!